Deus quer muito, irmão, falar ao seu coração aqui hoje. Foi Ele que te trouxe. Eu vou orar. E eu queria que você fosse concordando em espírito, adorando a Deus, esvaziando o seu coração, a sua mente de coisas que podem atrapalhar você receber a palavra. Ansiedade. Esteja presente aqui, não só em corpo, mas que o seu coração esteja pronto, irmão, para ouvir Jesus. Pai, obrigado por esse dia, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez com a Bíblia aberta. Não existe ninguém mais importante nesse culto do que Jesus e o Espírito Santo de Deus. Diante desse altar, Deus, nós como igreja somos um altar. E diante do teu altar, Deus, nós entregamos o nosso coração, disposto a ouvir o que o Senhor tem a dizer, disposto a meditar nessa palavra, disposto a entender, Deus, o que o Senhor está falando nesses dias para a tua igreja. E eu te peço, Espírito Santo, ilumine a nossa mente, o nosso entendimento. Só o Senhor pode abrir os olhos do teu povo e trazer à luz as Escrituras dentro de nós. Que essa noite, Pai, o teu povo possa sair daqui com convicção, com mais fé, com mais coragem, com mais intrepidez, com mais verdade, com mais temor. E que a tua palavra cumpra cabalmente o propósito para o qual ela foi enviada. Em o nome de Jesus. Eu queria que você liberasse algumas palavras de gratidão no seu coração aí. Sabe, faça uma oração de gratidão pela sua casa, pela sua família. Sabe, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos agora, dizendo: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela saúde, por poder respirar aqui nesse lugar, levantar os meus braços, a minha voz, dizer glória a Deus, porque o Senhor tem preservado, Senhor, as nossas vidas aqui na tua graça. Você pode dizer obrigado, Jesus. Você pode dizer obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus, especialmente pela palavra de Deus. Amém? Irmãos, vamos conversar um pouco aqui. Eu fiquei impactado com esse cântico. Eu nunca tinha me atentado. Eu não sei se nunca tinha tocado ele aqui, ou se tocou, não tinha observado. Tem um trecho, irmão, que incomodou meu coração. Isso não é uma crítica à letra, é uma crítica à nossa adoração, uma crítica à nossa expressão. Você tem ela aí? Ela fala assim: estou gastando a minha vida. Qual é a parte? Coloca aí. João Pedro bibeliscou ali, falou: você reparou esse hino? Não, coloca a letra. Quero a letra. Se tiver jeito. Enquanto isso, os irmãos abrem a Bíblia aí. Isaías capítulo 5, verso 20. Olha aqui. É Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida. Vai. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. É isso. Irmãos, eu senti tão distante disso que nós cantamos aqui.
por Ele eu estou gastando os meus dias, perdendo tudo por amor, perdendo tudo com alegria, com alegria. Em Isaías no capítulo 5, verso 20, diz o seguinte: coloca lá, Isaías capítulo 5, verso 20, o texto diz assim: ai, fala assim comigo, ai. A Bíblia tem os ais, né? Eu não sei se você já observou na Bíblia. Aqui está dizendo: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas. Eles trocam o amargo pelo doce, do amargo doce, e do doce o amargo. Irmãos, todas as vezes que eu subo nesse altar, há mais de 14 anos, para pregar a palavra de Deus, tem uma oração que eu sempre faço ela antes de pregar, sempre. Eu acredito que eu não tenho lembrança de um dia que eu não fiz essa oração. E a minha oração, irmãos, porque nós começamos essa igreja aqui, não tinha ninguém, né? E milhares de pessoas, apesar que tem um grupo menor de pessoas aqui, mas milhares de pessoas já sentaram aqui para ouvir essa palavra. Eu como um porta-voz, a Bíblia aberta. E a minha oração, irmãos, sempre foi: Deus, não permita que eu perca a simplicidade da Tua palavra e se afaste dos meus lábios a verdade do Teu Evangelho. O maior medo, irmão, que eu tenho no meu coração nos dias de hoje é da palavra de Deus ir escapando e tomando aqui nesse altar uma outra coisa que se parece com a palavra de Deus. Porque a mentira, irmão, a mentira você olha, você fala: isso é mentira. Meu irmão, mas uma meia verdade é um negócio perigoso, porque ela se parece com a verdade. Ela se parece com a verdade. E eu tenho velado, irmão, por essa igreja, para que essa palavra ela chegue a você mais pura e genuína possível. Amém ou não amém? E às vezes a gente vem num culto esperando, né, uma palavra assim, quase que de coach, né, quase uma mensagem de motivação que joga para cima, que a gente tem uma semana mais vitoriosa. E a gente foi trocando as nomenclaturas, a gente foi trocando os valores também, porque a gente entende que uma palavra vitoriosa é uma palavra às vezes que vem profetizada, né, de uma determinação aqui do altar, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, que as coisas vão dar certo, e a coisa... Só que em Jeremias no capítulo 8, no verso 11, diz que os pastores da época estavam tratando a ferida do povo como se não fosse grave. Eles diziam: paz, paz, quando não havia paz nenhuma. Você imagina uma pessoa, irmão, chegar num hospital, num estado grave, acometida de uma enfermidade grave, e aí você vai lá e coloca um band-aid e fala: tá tudo bem, vai embora para casa que vai passar, fica tranquilo. Eu tenho certeza, irmão, que você sentou aqui essa noite confiando que esse altar vai entregar uma palavra do céu para a sua vida. E é por isso que eu anulo aqui, irmão, toda e qualquer expectativa no Regis. O Regis não é nada. O Regis é um porta-voz. Mas a Bíblia aberta, irmão, e o Espírito Santo de Deus é que transforma a vida das pessoas, e que pode transformar a sua vida. Mas para isso é necessário que você abra o seu coração para a verdade de Deus. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o povo ia começar a amontoar os mestres de acordo com o seu apetite. As igrejas estão ficando cada vez mais lotadas, e às vezes a mensagem que está sendo pregada é de acordo com o comércio, é com a demanda. E eu queria que você pudesse fazer isso agora. Vira para alguém que está do seu lado e fala assim: ó, você
não está no mercado. Então não seja um produto. Não seja um produto. Eu vou fazer uma pergunta básica aqui, irmão. Você leu a sua Bíblia essa semana? Você abriu a Bíblia assim, ó, e leu a palavra de Deus? Você dobrou os teus joelhos e fez uma oração, não pedindo. Sabe, não é aquele negócio, aquela oração pedindo coisas, Deus abençoe meu trabalho, eu estou com um problema difícil. Não, eu falo, buscar e conhecer a Deus, irmão. É aquele momento onde você para tudo que não é importante, porque de fato nada é importante quando nós estamos diante de Deus. E a gente olha para o Criador, irmão, e a gente fala assim: eu estou diante do soberano, Deus do universo, o Deus que criou tudo, que governa tudo, que é o meu Deus, é aquele que eu me coloco todos os dias na presença dEle, esperando a sua vinda. Jesus falou que o reino dEle não é desse mundo, irmãos. Mas assim como o Valentim expressou aqui, muitos de nós ainda estamos com os olhos nos confins da terra, irmão. Eu dou glória a Deus, porque eu comecei a pregar o evangelho antes das redes sociais. E eu tive a experiência de ver a igreja sem as redes sociais e a igreja depois das redes sociais. A igreja está perdendo a simplicidade, irmão. As pessoas estão ficando com os olhos tão conturbados, com tanta informação, com tanta coisa acontecendo, sabe? A gente fica vendo as fotos de prosperidade das pessoas, as viagens, sabe? Algumas pessoas prosperando, né? Parece que o nosso coração vai se apegando a isso, porque a gente está sendo bombardeado com essas imagens o tempo todo. E a única coisa que a internet está oferecendo, irmão, é assim, ó, ganhe dinheiro, fique rico, sabe? Senão você não vai ser feliz, senão você não vai alcançar o propósito da sua vida. E quando eu abro a Bíblia, irmão, eu vejo mais ou menos o contrário. O nosso Deus é um Deus de prosperidade, irmão. Ele é um Deus que prospera, Ele é um Deus que enriquece, Ele é um Deus que abençoa. Mas o relativismo infiltrou-se dentro da igreja de uma maneira tão terrível, que nós estamos igual Isaías capítulo 5, verso 20 aqui. Alguns, irmãos, já está chamando de doce aquilo que é amargo, e outros já está chamando aquilo que é amargo de doce. Eu quero chamar a atenção aqui de vocês essa noite. O que é o relativismo, irmão? Relativismo é quando os valores absolutos da palavra começam a perder o espaço para uma meia verdade, para uma coisa depende, pastor, depende, isso é subjetivo, a palavra é subjetiva. Nós estamos numa cultura diferente, as coisas mudaram, as coisas evoluíram. Irmão, a maior tecnologia, que hoje às vezes a gente pensa Wi-Fi, internet, a maior tecnologia, irmão, é você dobrar os joelhos e Deus ouvir em tempo real, na eternidade. E isso existe, ó. As pessoas estão achando que orar é uma coisa patética, a gente tem que fazer, pastor, a igreja tem que fazer, a igreja tem que ir para cima, a igreja tem, irmão, nós precisamos ir para cima, mas primeiro nós precisamos ir para baixo. Nós estamos tentando fundamentar uma igreja baseada no pragmatismo, naquilo que dá resultado. E muitos pastores e igrejas estão se perdendo na tecnologia, estão se perdendo nas coisas que atraem, naquilo que chama atenção, naquilo que deixa você mais confortável. Mas eu olho para uma palavra, parece que cada vez que eu abro a Bíblia, irmão, eu começo a ver as nossas misérias. Os nossos pecados, irmão, estão saltando. Cristo sim perdoou os nossos pecados na cruz do Calvário, mas é uma geração sem arrependimento. É uma geração que não consegue reconhecer aquilo que Jesus fez de fato, irmão, ao ponto de eu me prostrar, entristecer o meu semblante perante a minha natureza. É um evangelho sem cruz, onde tudo é subjetivo, onde você consegue sentar, desculpa, irmão, mas eu vou falar isso aqui, onde você consegue sentar na mesa dos demônios e querer sentar na mesa do Senhor depois. É onde você não tem mais diferença entre o santo e o profano. E eu não estou falando de santidade, não é vestimento, irmão.
Santidade é um processo de honra a Deus, né? À luz das Escrituras, onde você pratica e coloca em prática aquilo que você vem aprendendo de Deus. Mas nós estamos olhando para uma geração, irmão, que ela se tornou ouvinte do Evangelho, mas não praticante. Eu vou fazer uma pergunta, eu quero que você medite agora. As pessoas que você convive no dia a dia, no seu trabalho, na escola, na família, elas olham para você e vê Jesus, vê Deus, irmão, em você. Você reflete isso. Eu não estou falando que você que é crente insuportável, que fica julgando e pregando e enchendo o saco das pessoas. Não é isso, irmão. Porque a gente, quando fala isso, a gente pensa que a gente tem que ser quase um anjo, né? Que não erra. Não é isso. Ver Jesus em nós é ver o sangue, é ver uma pessoa falha, que muitas vezes é explosiva, e vai lá e erra, e vai lá e ofende, mas na hora que ela sai, ela fala, eu errei, e ela volta, e ela fala assim, eu pequei contra você, me perdoa. Você reflete Jesus assim, você reflete Jesus na sua humildade, não é na sua perfeição. Tem nenhum lugar na Bíblia que diz que Deus quer que você seja perfeito, irmão. Perfeito é Ele é santo, 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 e os anjos estão dizendo santo desde sempre, mas nós não. O diabo não pegou Deus de surpresa, o pecado não pegou Deus de surpresa, irmão. Deus tem um plano perfeito. Antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano perfeito para a sua vida. Esse plano ainda está vigente, irmão. Deus, Ele sabe das suas mazelas, Ele sabe dos seus defeitos, Ele sabe dos seus pecados. Mas eu pergunto a você, você sabe? Eu não estou falando do saber, eu estou falando da consciência, do entristecer profundamente quando eu estou diante de uma situação que eu não estou conseguindo vencer. Porque muitos de nós, irmão, estamos levando uma vida totalmente relativista, cristã. Padre, isso aí não dá nada, não dá nada. Eu quero encorajar você a abrir Malaquias, porque tem gente que pensa que Malaquias só fala de dízimo. Malaquias não é sobre dinheiro, irmão, é sobre sacerdote. Malaquias fala, não é sobre dinheiro e prosperidade, Malaquias fala sobre pastores ladrões. Os homens de Deus que governavam a casa de Deus, que estavam roubando o povo, é a casa de Deus. Abre Malaquias no capítulo 3. Você vai ver um cuidado de Deus pela sua vida, irmão, e uma palavra chocante, que reflete no nosso dia a dia. Olha só, Malaquias capítulo 3, a partir do verso 13. Vocês têm dito palavras duras contra mim. Deus está dizendo, vocês estão falando coisa dura ao meu respeito. E ainda me pergunta, o que temos falado contra ti? Vocês dizem, olha só, dizer, irmão, nem sempre é com a palavra, às vezes é com as atitudes. Olha só, é inútil servir a Deus. Será que ninguém pensou isso aqui, irmão, inconscientemente, em algum momento na sua vida? É inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? É uma pergunta. Por isso agora consideramos bem-aventurados os arrogantes. Sabe que as pessoas soberbas, arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam a Deus. Irmão, nós estamos olhando para o ímpio prosperando, o ímpio enriquecendo, pessoas zombando de Deus, pessoas misturadas com a prostituição, com a lascívia, com a avareza, com tudo que entristece o Espírito Santo e ofende o Criador. E a gente olha e fala assim, Deus não está fazendo nada, não está acontecendo nada com esse povo. Por que eu vou ficar aqui me preservando, me santificando, mortificando a carne, jejuando? Para que eu vou ficar fazendo sacrifício? Porque parece que é uma tolice, irmão. Deus está dizendo, vocês estão falando que é inútil me servir, porque vocês estão se vendendo. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Agora continua o texto. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro
como memorial na presença dele acerca dos que temiam ao Senhor e honraram ao seu nome. No dia em que eu agi, essa profecia não se cumpriu ainda. Malaquias 3,17, diz o Senhor dos Exércitos: eles serão meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe serve. Mas olha o 18, então vocês verão novamente a diferença, fala comigo, diferença, mais forte, diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Vai chegar um dia, irmão, que vai ser clara a diferença. Hoje você olha, você vê o joio no meio do trigo. Eu olho aqui, irmão, cada rostinho abençoado desse aqui, para mim é tudo anjo, ó. Não é, Valentim? Valentim é outra cabeça brilhante aqui, né, irmão? Igual a minha. Você olha os rostinhos, irmão, eu não conheço. Nem você se conhece tanto quanto Deus te conhece. Ele sabe, irmão, Ele sabe tudo sobre nós. O meu apelo essa noite, irmão, é para que você desperte. E não se iluda com as facilidades, com o conforto. Que glória a Deus que Deus tem dado um conforto para nós, irmão. Graças a Deus você tem um teto. Você abre a geladeira, está lá uma bênção. Deus tem abençoado boa parte dos irmãos. E aqueles que a gente sabe que tem necessidade, a gente tem atendido. Glória a Deus por isso. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, irmão. A igreja, ela está deixando passar as coisas mais importantes e trocando por pregadores, por show gospel, por gente famosa, por palavra de culto na internet. A gente está deixando de orar e ler a palavra, de ter uma vida devocional, de conhecer Deus, irmão, de se aprofundar no Senhor. E a gente não vai percebendo, mas o diabo, irmão, ele vem usando pregadores na internet, pregadores de tudo quanto é lugar, pessoas para trazer uma palavra sutil. Ele usa o versículo. O diabo, o dia que foi tentar Jesus, usou a Bíblia, usou a palavra de Deus, e foi sutil. Talvez, irmão, você está desviado do caminho totalmente e não está percebendo, porque o seu coração está desejando coisas deste mundo. Jesus falou que esse mundo passará. Você lembra que Jesus falou que o reino dele não é daqui? Mas a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás. A igreja, irmão, ela vai desfrutar. O Valentim falou que pode pedalar, né, Valentim? Lutar jiu-jitsu, né? Ganhar dinheiro, passear, viajar. Mas a igreja não pode perder a consciência, irmão, de que Deus, ele tem um plano para a eternidade. Talvez você viva ainda um tempo. A vida passa rápido. Conversando com o Dr. Lorival aqui no início, falei, né, minha filha, o Dr. Lorival sempre cuidou dos meus filhos. Minha filha já está com 13 anos, irmão. Eu pisquei. Eu cheguei com a Sara no braço aqui, ó. A menina está uma moça. Você vai piscar, daqui a hora que eu piscar de novo, vou fazer 35 anos mês que vem. Vou piscar, estou com 45. É assim ou não é, gente? Você não lembra de quando você era criança, adolescente? Passa rápido, irmão. E não piscar, não fechar e abrir de olho, você vai abrir os teus olhos, vai estar diante do trono de Deus. Como alguns que sentaram nessa igreja e já partiram. E a palavra de Deus diz que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Lá não vai ser a presbiteriana renovada, ou a carteirinha de membro. Irmão, meu maior desejo é que as placas caem por terra. Porque a igreja verdadeira, ela não está trancada dentro de um salão cantarolando aqui todo domingo, não. A igreja verdadeira, ela reflete a luz de Cristo em todos os lugares. São pessoas que entenderam o Evangelho e nas suas falhas, elas perseveram dia a dia para se tornar mais parecido com Cristo. Nós estamos falando sobre frutos do Espírito. Nós estamos falando sobre uma pessoa que quando ela observa um cisco na sua vida, uma sujeira nas suas vestes, ela se lava no sangue do Cordeiro, levanta a cabeça crendo nesse Redentor
mas ela vai lá e pede perdão, ela vai lá e ora um pouco mais, ela vai lá e lê a palavra, ela vai lá e conserta o erro, sabe, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava, sabe, não adultera mais, ele vai sendo transformado, ele vai mudando. Mas ele não consegue sentar aqui, domingo a domingo, entra ano, sai ano, irmão, e ficar morto espiritual. Você precisa estar avivado, irmão, esperançoso, porque a esperança do Evangelho, se essa reunião de hoje faz algum sentido, é sobre a eternidade. Se esse acúmulo de pessoas nesse salão hoje tem algum sentido espiritual, não é sobre essa vida aqui, irmão, é sobre o que Deus tem por vir. Mas o que eu tenho falado para muitos irmãos, as pessoas foram enganadas por Satanás a respeito do céu, e aí você pensa que quando for para o céu, vai ser lá aquelas nuvens brancas, chatas, vão te entregar uma harpa, e você vai cantar por toda a eternidade. Tem gente que tem uma visão tão barata do céu, irmão, que gosta mais da terra, porque não entendeu o que o texto está dizendo. A Bíblia diz que não é um céu, é novo céu e nova terra. É um novo planeta, é um novo lugar, irmão. Pastor, como é possível isso? Eu te pergunto, como é possível você estar aqui agora? Como é possível você estar nesse planeta? Como é possível você estar nesse corpo? A palavra de Deus diz que nós que somos salvos, teremos nossos corpos transformados e seremos semelhante àquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele ressuscitou com corpo incorruptível, ele ressuscitou com corpo vivificado. Ele tanto podia tocar na matéria quanto atravessar. Os discípulos estavam reunidos, Jesus se apresenta no meio deles e as portas estavam fechadas. Alguém falou, é um fantasma, como é que faz? Meu Deus, Jesus falou, toca aqui, Tomé. Pegou um pão, partiu com eles, comeu, irmão. O que Deus tem preparado para a igreja do Senhor é novo céu e nova terra, irmão. Você vai morar nas moradas eternas. Jesus falou, eu vou preparar lugar. Irmão, quando Ele voltar, sabe o que vai acontecer? Aqueles que perseveraram no Evangelho, não foram os perfeitos, foram aqueles que não desistiram, como está escrito lá em Hebreus. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que perseveram e são salvos. Não dá, irmão, para ser crente meia boca, irmão. Não dá para você um dia você achar que você é filho do diabo, porque você pecou, outro dia você é filho de Deus. Tem um povo aí, irmão, que está tão enganado do Evangelho, que ele acha que quando ele peca, ele é do diabo. E quando ele acerta, ele está um pouquinho crente, ele está mais perto de Deus. Irmão, Jesus morreu por você de uma vez por todas. O sangue dele foi derramado para comprar você, pagou um alto preço, e você, meu irmão, está selado pelo Espírito Santo. Só que cuidado com o relativismo, porque Satanás é sutil, e ele vai colocando o seu coração aqui na terra. A palavra de Deus diz que céus e terra estão entesourados para o fogo. Esse mundo passou, irmão, e ele passará de uma vez por todas. O diabo, que é o príncipe desse mundo, a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 2, a partir do texto ali você vai ver que ele é chamado o príncipe do poder da atmosfera, o príncipe do poder do ar. Esse é o diabo, que vem enganando aqueles que estão debaixo da desobediência. Jesus, ele é o bom pastor, ele é o teu pastor, não sou eu que sou o seu pastor, irmão. Jesus é o pastor. Amém ou não amém? Agora eu te pergunto, você está sendo conduzido por Jesus ou arrastado? Conduzido, irmão. Jesus, ele conduz as suas ovelhas, ele anda na frente, as ovelhas obedientes vão atrás. Bode não vai. Mas a ovelha obediente, ela ouve uma palavra dura, ela fala, é para mim. O bode não, ele pensa assim, aquele irmão não veio no culto hoje, era para ele. Você está pregando uma palavra aqui, você fala, nossa, mas essa palavra não é para mim não, eu sou uma bênção, eu sou o queridinho de Jesus. Santo, santo, quase um anjo, um semideus. Rasga o seu coração esse orgulho, irmão. Dá uma olhada quem você é, porque nossa geração você não pode errar. Essa geração, ai de um pastor que errar. Coitado. Imagina como é difícil ser nós.
Eu deixei de me importar, irmão. Sabe por quê? Porque Deus conhece. Você vê a aparência, Deus conhece. Deus sabe de tudo, irmão. Mas o verdadeiro cristão é aquele que continua mesmo cansado. Está difícil, ele está firme. Ele está plantado junto aos ribeiros de águas. Ele dá o fruto na estação certa, suas folhas não murcham. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 1, que o ímpio não permanece na congregação do justo. Irmão, onde a palavra está sendo pregada genuinamente, irmão, só fica quem quer Deus, irmão. Porque as pessoas estão acumulando. Eu quero ler um texto com os irmãos. Quem está aqui comigo? Estou quase terminando, irmão, mas vamos lá num textinho aqui. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Olha aqui, irmão. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Irmão, a palavra de Deus genuína, ela causa um incômodo terrível em quem não quer saber de Deus, irmão. Ela causa. Ela tira você, ela tira o seu chão, ela tira tudo de você. Você cantou e não percebeu, você ficou aqui, Senhor. Aquela música que nós colocamos no início aqui. Estou gastando os meus dias, gastando, morrendo, me desgastando. E a gente canta essas coisas, irmão, mas é a verdade que a gente está vivendo. Qual é a verdade que nós estamos vivendo na nossa vida, irmão? Jesus, eu quero te lembrar de uma coisa. Jesus, quando ele conversava com os pecadores, pode procurar na Bíblia, irmão. Jesus não fala de inferno, não fala do inferno. Ele fala da misericórdia, ele fala do arrependimento, ele fala do perdão. Mas quando ele virava para os fariseus, para os religiosos, para os hipócritas, ele falava de inferno. Deus não está procurando oração bonita. Quem ora eloquentemente, quem impõe a voz, sabe, que faz um... Deus, Ele quer ouvir uma oração sincera, irmão. E às vezes você tem tanto medo do que as pessoas vão pensar, que você vai se escondendo e se afastando de Deus, da sua hipocrisia, que você não consegue se apresentar a Deus. Sua consciência está tão culpada, você está carregando um fardo tão pesado, que você acha que você não é digno, que você acha que você não é crente, só que você se mantém aqui. O que te mantém aqui é a esperança de uma hora você mudar, não é verdade? Mas eu quero falar uma coisa para você, irmão. A mudança que vai levar você para qualquer estágio é quando você, na presença de Deus, tirar sua máscara, se despir dessa casca que as pessoas pensam a teu respeito e falar com Deus de verdade. Expor o que você é. Exponha, irmão. Abra o seu coração, confesse os seus pecados, deixe o sangue de Cristo atuar na sua vida. E quando você levantar de lá, levanta a sua cabeça erguida para a cruz do Senhor Jesus Cristo. E quando você andar no meio da sociedade, as pessoas vão julgar você pelos seus erros. As pessoas vão falar de você, as pessoas vão fazer o mal para você, elas vão, sabe, apedrejar as suas atitudes, vai falar, você não é crente, você não é presbítero, você não é pastor, você não... Eu sou sim, irmão. Por isso que eu conheci o Senhor Jesus Cristo, porque eu sei quem eu sou, eu sei como é difícil servir ao Senhor. Mas eu nunca vou desistir, irmão, daquele que me chamou para sempre estar com Ele. Você pode olhar com a cara de profeta para alguém e falar assim, não desista, irmão. Não desista. Eu quero encorajar a igreja do Senhor a cuidar, irmão, cuidar. Cuidado dos teus ouvidos, o que você está assistindo, o que você está vendo, as rodas que você está sentando, os lugares que você está frequentando, porque isso aí está influenciando a sua fé. As pessoas não acreditam mais em nada, irmão, não acreditam em milagre, Deus não faz mais nada, parece que a igreja está fria, irmão, frio, melhor dizendo, está o coração daqueles que estão, com o olho lá nos confins da terra. Mas dá uma observada em quem está de joelho, buscando a Deus, irmão, colocando o celular para despertar, orando pelas madrugadas, para ver como é que está o coração, está em chamas, está incomodado com a sua vida e está orando por você muitas vezes, irmão.
está incendiado, sabe, com temor de olhar para essa geração que está trocando a verdade de Deus por palavras que agradam os seus ouvidos. Irmão, eu não tenho nem que te falar de vitória, Deus vai te dar vitória mesmo, mas eu quero saber, irmão, se o seu coração está contrito, se você está se convertendo. A minha preocupação com essa igreja é todos os dias olhar para mim e para você e ver se melhorou alguma coisa, ver se você está sendo lapidado pela palavra, se o seu caráter está mudando, se você está se tornando um pai melhor, se você está se tornando um esposo melhor, se você está se tornando um filho melhor, porque, meu irmão, encher a igreja é fácil, é só começar a investir em tecnologia, começa a colocar um lugar cada vez mais confortável, que o povo vai para lá. Mas para entrar no céu, irmão, tem que andar segundo as Escrituras. E não tem nada de relativo à verdade absoluta, irmão. Jesus disse: eu sou o caminho. E ninguém vai ao Pai senão. Ele não disse eu sou um caminho. Troca o artigo. O para um. Ele é o caminho, não tem outro, irmão. Não existe, pastor, eu acho que dá para ir por aqui também. Não dá, irmão. É pela palavra, é pelo evangelho. Ainda que eu não me enquadre, está escrita a palavra de Deus, irmão, e ela precisa ser pregada como ela é. Um dia alguém falou: pastor, a gente tem que pregar o que vive. Eu falei: não, a gente tem que pregar a Bíblia. Vive o que prega. E se eu for pregar só o que eu vivo, eu vou deixar metade da palavra. Eu tenho que pregar a Bíblia, ainda que eu não me enquadre. Porque o pregador, aquilo como você cantou aqui no louvor, é a mesma coisa da palavra. Às vezes a gente canta, não é aquilo que a gente alcançou, é aquilo que a gente deseja alcançar. Muitas vezes eu estou pregando para você aqui, eu estou dizendo: Deus, eu preciso me enquadrar, eu preciso me converter, eu preciso viver isso aqui, Senhor, me ajuda, Deus. E estou pregando a verdade. Mas muitos irmãos prega só o que vive. Aí já não fala de pecado mais. Aí já não fala mais do confronto. Aí já não fala mais não fala dessas coisas, porque se incomoda. Pastor, hoje é domingo, a igreja está cheia. Podia falar uma palavra que acalenta os corações. Meu irmão, o que acalenta o meu coração é saber que eu tenho um advogado chamado Jesus Cristo, que naquele dia, independente dos meus pecados, Ele estará lá ao meu favor. Mas isso se eu permanecer firme aqui. Eu vou fazer um conselho. Não importa como está o estado do seu coração, da sua vida hoje. Pastor, pequei. Ore a Deus. Pastor, estou bem. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas permaneça, irmão. Todos os dias plantado na casa de Deus. Não se afaste. Não deixa a vida roubar os seus dias. A única coisa que nós cantamos certo aqui nesse hino aqui foi que Ele é o dono dos nossos dias. E o salmista disse assim: Senhor, ajude-me a contar os meus dias. Quanto tempo você tem de vida ainda? Uma coisa mais certa que tem é que você vai morrer. E glória a Deus. A morte não assusta quem entendeu o Evangelho. O apóstolo Paulo chegou a dizer: aonde está, ó morte, a tua vitória? Não? Jesus venceu a morte, irmão. O que um dia estremeceu meu coração, porque eu era um pecador, perdido, desgraçado, sem a graça de Deus, o dia que eu ouvi do Evangelho, os meus olhos se abriram. E eu vi a luz de Deus, e eu vi a luz do Evangelho, eu vi esperança. Porque tudo que você está fazendo hoje é juntando dinheiro para proteger a sua casa, colocar uma cerca elétrica, coloca uma câmera, compra o melhor remédio, sabe, se consulta no melhor médico, protegendo a sua família. É para isso que você trabalha. Mas Jesus trabalhou para levar você para um lugar que é completamente, irmão, diferente de tudo isso aqui que muitos estão adorando, que é muito superior. O apóstolo Paulo ousa dizer que aquilo que nem passou pela mentalidade humana é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, que o temem. É para lá, irmão. Em breve nós estaremos diante do Senhor.
Alguns dos que estão aqui, quem sabe, vão viver bastante, irmão. E louva a Deus, tomara que você viva muito mesmo. Mas nos próximos 25 anos, irmão, é possível que muitos dos que estão aqui já tenham falecido. Daqui 50 anos, daqui 75, daqui 100, não tem ninguém aqui. A vida passa, irmão, mas a eternidade não. Sempre estaremos ou com Deus. Malaquias disse: em breve vocês saberão a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Que quando Deus pesar a gente na balança, irmão, que a gente não seja achado em falta. Que a gente Deus possa olhar e falar: realmente você gastou os seus dias para mim. Você se esforçou, você errou muito. Mas eu te ajudei, você permaneceu, você não desistiu, você melhorou, você perseverou, você foi renunciando. Às vezes você caía, mas você levantava, você pedia ajuda, você não se escondia, você não fugia, você permaneceu. E a vitória não são dos perfeitos, são dos que não desistem. Vamos curvar nossa cabeça nessa noite. Irmão, eu sinto um amor tão grande pela sua vida que essa noite. O apóstolo Paulo um dia ele disse: eu posso não ser um pregador eloquente, contudo tenho conhecimento. Quando eu prego a palavra para você, eu vejo o cuidado de Deus na sua vida, irmão. Você podia estar ouvindo tanta coisa, mas Deus está dizendo para você: se posicione, irmão. Seja luz. A cidade está olhando para você. Você está refletindo o quê? Deixa Deus mudar a sua história, seu nome. Vira a sua vida. Seja um canal de Deus nessa cidade. Seja luz, irmão. Talvez você está vivendo uma vida de pecado. Fala: Deus, eu não estou dando conta. Não se esconda a sua face de Deus. Não faça como Adão, que se escondeu atrás das folhas. Não, sai. Sai confiantemente e se joga aos pés de Jesus e fala: Deus, eu não estou dando conta de largar o vício. Deus, eu não estou dando conta de largar o adultério. Deus, eu não estou dando conta de parar de roubar. Deus, eu não estou dando conta de parar de mentir. Deus, eu não estou dando conta de parar de sonegar. Deus, eu preciso do Senhor, de um milagre na minha vida. O mesmo Jesus que levantou aquela mulher em adultério e disse: vai e não peques mais. Esse é o mesmo Jesus que está aqui essa noite, dizendo para você: eu te perdoo. Eu limpo a sua história, eu transformo a sua vida. Assim eu oro, papai, que essa noite o Senhor possa derramar o teu óleo sobre esta igreja, que o teu povo possa sair daqui entendendo que tem um Salvador, que tem um Redentor, e que o Senhor abençoe todas as famílias dessa igreja, que o Senhor cure as enfermidades, abençoe o teu povo, escuta as orações dessa igreja. Eu ministro sobre esta igreja o perdão, eu libero a sua vida em nome de Jesus. E que você possa levantar e sair desta noite aqui desse lugar, tendo o entendimento que Jesus ama você, que Ele quer curar você, que Ele quer cuidar de você, que você é família de Deus. E você tem com quem contar. Se você puder nesse momento, coloca a mão no seu coração e faça a sua oração agora. Você e ele, irmão, na sua simplicidade. Sinta abraçado pelo Espírito Santo, sinta abraçado pelo amor de Deus. Jesus, Ele te abraça, Ele cuida de você, Ele já tem cuidado. E essa palavra, por mais dura que pareça, irmão, é o amor de Deus, é o cuidado na sua vida. Ele quer que você saia desse buraco. Confia no Senhor. Jesus, abre os olhos da tua igreja para que saiba a diferença entre o bem e o mal. Para que a nossa mesa seja sagrada e o pão seja a comunhão com o Senhor.
Que os nossos pés não caminhem por lugares onde o Senhor não está. Que a nossa mente não vague por lugares que o Senhor não está. Porque aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Que o meu tesouro seja Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem algo para falar para Deus? Fala nesse momento aí, irmão. Curva sua cabeça por mais um instante ainda. Se precisa falar algo para Deus, fala aí agora. Resolve com Ele. Abre o jogo com Ele nessa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor ainda nos convence. Você pode ser grato a Ele? Diga obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus. Como Deus é bom, meu irmão. Deus, Ele vem no nosso íntimo, Deus vem no nosso coração e ministra aquilo que é necessário. Às vezes nem aquilo que nós queríamos, mas aquilo que é necessário para moldar eu e você. Amém? Glória a Deus. Quem pode dar um sinal para Deus aí? Aleluia. Fica de pé no seu lugar, irmão. Já levanta aí. Se o tecladista não parar, nós não para. Nós temos uma tendência com o ambiente, irmão, que temos que cuidar muito grande, né? Ter um cuidado. O ambiente arrasta a gente, né? Mas amém. Irmãos, deixar um recado importantíssimo aqui para as irmãs. Amanhã, 7h30, confirma para mim? 7h30, está tendo um propósito de oração das mulheres aqui na igreja. Amém? Quantas mulheres tem aí? Levanta a mão aí, mulherada. Dá um glória a Deus aí. Os homens quase ficou louco para levantar a mão. Amém? 7h30 amanhã, continua o propósito de oração entre as mulheres nesse mês, durante esse mês, né? Terceira semana. Esteja presente, irmã. Né? Tá sendo uma benção, né? Um momento que as irmãs estão tirando aqui para orar pela família, né? Para orar pelos lares, para orar pela igreja, para orar que aquilo que é necessário. Amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo. Culto, terça-feira às 7h30 também, né? Ensino da palavra de Deus. E quinta-feira, irmãos, também tem um culto aí que está sendo uma benção, viu? Amém? Se fosse eu não perdia não. Terça-feira e quinta-feira aqui na igreja estar presente, amém? Levanta a sua mão bem alta assim, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por estarmos juntos aqui com a sua igreja, que o teu Espírito Santo possa permanecer no nosso coração, nos conduzindo e nos convencendo todos os dias, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, que a graça e o amor de Deus seja com todos nessa noite, hoje e para todos sempre, todos digam, estamos encerrados em nome de Jesus. Não sai daqui, meu irmão, sem dar um abraço, sem abençoar alguém aí do seu lado, em nome de Jesus.